Olá, lá vamos nós para a nossa maratona de 360 dias e hoje é o nosso primeiro dia. E para começar, a gente vai começar pelo primeiro versículo da Bíblia. A gente vai ler vários versículos e cada dia a gente vai falar sobre uma coisa. Vai ter dias que eu vou ler 2 versículos, vai ter dias que eu vou ler apenas um e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, aqui diz assim, no Gênesis 1:1. No começo, essa minha Bíblia aqui, ela é essa nova versão da linguagem de hoje, para facilitar ao entendimento. Claro, tem pessoas que falam que essa Bíblia ela é um pouco limitada na informação, mas eu não tô focada nisso. Eu vou focar no que ela tá dizendo e aquilo que ela diz, não vou dizer que é uma verdade absoluta, mas a Bíblia, ela é uma verdade absoluta, então pode ser que alguma coisa, depende da versão que você vai ler, fala outra coisa. Eu vou ler nessa daqui, que é uma versão fácil. E como eu já disse para vocês, eu tenho dislexia, então eu vou ler um pouquinho mais lento, então vocês tenham paciência comigo, e eu tenho certeza que vai ser uma maratona de 360 dias que vai ser muito edificante, tanto para mim, tanto para quem estiver ouvindo. Então, bora lá? Eu vou começar aqui lendo Gênesis 1:1, que diz assim: no começo, Deus criou os céus e a terra. No começo, ou seja, no princípio, Deus criou os céus e a terra, ou seja, e eu fico imaginando, né, que minha mente é super criativa. Do princípio criou Deus, ou seja, tudo que a gente vê aí fora hoje, as plantas, os animais, as frutas, tudo que tem aí não existia. É surreal imaginar isso, porque é tão lógico ver as coisas do jeito que são: a água, as plantas, a neve, o vento, a chuva, né, o fogo, a comida, enfim, tudo, os animais, é muito impressionante. E pensar que isso não existia, sabe, chega a ser assim até um pouco ah, sem noção, tipo, né? Não tem uma explicação lógica. E se no princípio Deus criou, significa que não existia a terra sem forma, né? Aí no capítulo 2, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Já pensou? Tudo que a gente vê hoje aí fora não existia. É inacreditável, porque é tão bom, a gente chegou aqui, já tá tudo pronto, já tá tudo organizadinho, e aí pensar que isso não existia fica até meio surreal, né? Tipo, não faz muito sentido. E aí é que eu fico pensando assim, como Deus foi detalhista, que nós, nos dias de hoje, podemos ver e desfrutar de coisas que no tempo de Jesus ele nem desfrutou dessas coisas que o carro, o avião, os helicópteros, a comida congelada, o fogão, a geladeira, o freezer, coisas que a gente passa despercebido, mas acho que a coisa que mais me choca é imaginar, por exemplo, o banheiro, onde a gente toma banho, um lugar confortável, a gente faz as nossas higienes, enfim. Naquela época não existia nada disso, as pessoas tinham que se higienizar no rio, na água corrente. Eu fico imaginando no inverno, como é que seria isso, meu Deus? Acho que esse povo devia ser muito forte, né? Porque eu, se tomar um banho gelado, já fico resfriada. Não tem jeito. E eu fico imaginando como era desafiador naquela época. E hoje, muitas vezes, a gente tem tudo isso e a gente consegue ser reclamar porque a água não tá boa, porque tá muito quente, que tá muito frio. As nossas casas hoje têm ar-condicionado, ar frio, ar quente, e a gente pode equilibrar para a temperatura daquele tempo, e sendo que naquela época as pessoas moravam nas cavernas, debaixo de lona, debaixo de madeira, sei lá como que era, né? E a gente sabe aquilo que a gente escuta, né? Então a gente não viu, não viveu isso. Então eu fico imaginando, eu quando era criança, a gente morava numa casa bem humilde, e o meu maior medo naquela época era cair na fresta do soalho, assim, que podia cair lá e o bicho me pegar, ficava pensando mil coisas. Mas hoje, qual o meu maior medo? Meu maior medo é não fazer a vontade de Deus. Naquela época, quando eu era criança, eu só não queria cair na fresta, né? Então, tipo assim, a gente caminhava dentro de casa de noite, aí tinha aqueles buracos no chão, assim, entre as tábuas,
E o meu maior medo é cair naquele buraco. E hoje eu fico pensando, meu Deus, o meu maior medo hoje é não fazer a vontade de Deus. Eu não quero passar pela terra, viver esse tempo que eu vivo aqui e não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, toda vez que vem um pensamento, uma ideia na minha cabeça, eu fico pensando, Deus, isso é tua vontade ou é a minha? Porque se for a tua vontade, eu quero fazer, eu quero viver essa experiência. E eu só não quero chegar na tua frente, Senhor, e o Senhor me dizer assim, olha, Nilce, eu tinha tudo isso aqui preparado para você, mas por causa do medo, por causa da insegurança, ou porque você não falou, porque você não pediu, você não acessou. Então, o desejo do meu coração era, hoje, olhando, que você possa viver isso tudo que Deus planejou para ti. Eu oro para que Deus tire todo o espírito de medo, espírito de covardia, mas tenha um espírito de ousadia, aquilo que Deus colocar no coração, se trouxe paz, vai e faz, não fica esperando que as coisas vão cair do céu, que a única coisa que cai do céu é chuva. Quem mora aqui onde a gente mora, a chuva ela é escassa, fica meses sem cair uma gota de água do céu. Então, se a gente for contar ou esperar pela chuva, nós não estamos em bons lençóis. Mas a vontade de Deus é que a gente tenha uma vida e vida abundante. Claro, a gente vai passar pelos desafios que vai nos fazer ficar mais forte, porque a gente não cresce ai, tá tudo tranquilo emocionalmente. Você não cresce quando tá tudo bem, você cresce quando tá passando por alguma adversidade, alguma dificuldade ali que a gente aprende a esperar, aprende a ter paciência, aprende a conversar, aprende a ensinar. É ali, né, no meio do vamos ver que a gente aprende. Mas vamos continuar aqui que a gente vai ler 2 capítulos hoje, 2 versículos, 2 capítulos. Eu sempre tenho dúvida disso, né? Então, eu parei aqui. Então, vou voltar aqui no 2, tá? A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. Você imaginou? Era tudo cheio de água. Isso explica porque que as montanhas, aqui principalmente, as montanhas elas são meias, as pedras parece que elas foram acomodadas, uma depois a outra, depois a outra, depois a outra. É impressionante, eu fico assim, eu passo e fico olhando para aquele negócio assim, e fico imaginando como que essas pedras se colocaram aí, porque era sem forma e vazia. Agora me diz aqui que tinha muita água e era muito profundo. Tem coisas que a gente não dá para usar a nossa mente limitada para imaginar como que era isso, né? Profundas, né? E a escritura, vou ler isso aqui, vocês vão ver que eu vou ler. Profundas e escuridão cobria o mar. Ou seja, além de ter muita água, muito profundo, ainda tinha uma escuridão. E o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Uau! Três coisas que eu vejo aqui. A primeira coisa, não tinha nada. Deus criou a terra. Tinha uma escuridão e profundo, e também o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Era escuro, era profundo e cheio de água. E a terra não existia, ou seja, já parou para pensar que aonde a gente está vivendo agora, antigamente, algum tempo atrás, como diz a Bíblia, isso aqui era cheio de água. A gente não existia, a gente não estava aqui. Então, isso é muito desafiador acreditar numa coisa assim, né? Mas eu tenho certeza que se Deus deixou escrito aqui, e a Bíblia, como ela tem passado por tantas coisas, né? Passa as gerações de gerações, ela continua aqui firme, significa que realmente isso aconteceu. E como se vocês andam perto de montanhas ou coisa assim, vocês vão perceber como as pedras, as montanhas, né, onde a chuva bate e o vento, né, e tipo meio descasca aquela pedra e você fica olhando, como que pode aquilo ser daquele jeito, né? Então eu acredito fielmente que
isso aqui era real, isso aqui realmente era assim. Se um dia você tiver o privilégio de visitar o Grand Canyon, que é um lugar é um lugar que tem aqui nos Estados Unidos, né? Fica no Arizona, Nevada, alguma coisa assim. Vai no Google e procura esse lugar, né? O Grand Canyon, se fala assim, né? Se você não consegue escrever, fala pro Google lá que ele escreve e aí você vai conseguir ver. Gente, eu fui lá, eu te confesso que eu fiquei assim, abalada com o que eu vi lá. Porque não dá para acreditar assim que, ó, isso aqui simplesmente se formou assim, porque o homem não ia construir aquele negócio lá. Mas tem várias semelhanças que realmente aquilo ali era coberto de água. É impressionante, é impressionante. A beleza daquele lugar é assim, simplesmente surreal, é inacreditável. Eu desejo do meu coração que todo mundo consiga um dia conhecer esse lugar, ou pelo menos ver fotos, ver vídeos, ver imagens daquele lugar, porque é simplesmente impressionante. Acho que foi o lugar mais impressionante que eu visitei aqui nos Estados Unidos. Foi esse Grand Canyon. O segundo lugar mais impressionante que eu fui foi a conhecer as árvores mais altas do mundo, como as sequoias. Eita, aquela lá também é outra, tipo assim, além de ser no alto de uma montanha, que é outra coisa surreal, que tipo, podia ser essas árvores, podia ser num vale, né? Não, mas é numa montanha que você gasta, são 40 milhas, não sei quanto que é 40 milhas em quilômetro, vamos dizer que sejam uns 30 quilômetros, só subindo para chegar nesse lugar aí. E aí você vê aquelas árvores assim que você olha e fala assim, não faz sentido. Ela é uma árvore tão inofensiva, assim, você olha, e aí fica pensando, como é que ela consegue ficar parada de pé aqui em cima desse monte de pedra aqui? É tipo, o que eu consigo perceber com tudo isso? Como que Deus é tão criativo que criou um lugar como o Grand Canyon e criou em outro lugar umas árvores daquele tamanho. Precisam uns 40 pessoas para abraçar uma árvore. Gente, o negócio é impressionante. E o que eu vejo nisso? Como Deus é caprichoso nos detalhes e como é impressionante ver esses lugares, tá bom? Então, essa é a nossa meditação de hoje, o nosso primeiro capítulo da maratona de 360 dias. Logo, logo eu vou ter a capa. Eu tô aqui com a maratona de 70 dias, mas eu vou direto pro 300 dias. Sabe que eu tava querendo já há algum tempo fazer esses vídeos falando sobre devocionais. E essa semana tem ardido muito forte no meu coração. Hoje é dia 1 de janeiro de 2024. Hoje é o primeiro dia do ano. Estamos aqui celebrando o ano novo, enfim. E eu tô com esse desejo no meu coração. Eu falei, eu vou fazer, nem que seja 1 da manhã, 4 da manhã, eu vou fazer, independente de como eu vou estar, eu vou fazer. E agora tá chegando, já é noite, já é tarde, e eu ainda não tinha feito, né? Eu falei, não, mas eu vou fazer agora mesmo, não importa. Se eu fazer 1 para 1 do dia 2, mas eu vou fazer. E aqui estou eu para fazer. E o desejo do meu coração é fazer esse devocional aos 360 dias. O devocional que eu criei, ele é diferente dos outros, né? Ele tem um capítulo aqui em cima e todos esses passos aqui para você escrever o que Deus falou com o seu coração. Olha só, eu li 2 capítulos, a gente aprofundou muito. Aqui tem um que eu já escrevi, né? Vou fazer assim rapidinho, você não vê o que eu escrevi, o que Deus falou comigo enquanto que eu tava lendo. Mas o desafio é chegar aos 360 dias. E por que eu tô falando isso, gente? Eu tive uma experiência muito impactante ontem. No ano passado, no dia 31, eu coloquei uma pulseira no meu braço, que eu falei, eu vou colocar essa pulseira no meu braço, que é um pedido de orações, algumas coisas, uma pulseira azul, daquelas de borracha que você puxa assim, enfim. E eu falei, eu vou colocar essa pulseira. Aí eu pensei assim, ai meu Deus, ficar 360 dias com essa pulseira no braço, faça chuva, faça sol, meu Deus, vai demorar tanto tempo. E ontem eu cheguei à conclusão de uma coisa. Esses 360 dias passaram tão rápido, 365 dias passaram tão rápido, tão rápido. E quando vejo, estava na hora de eu cortar a pulseira. E eu fico me perguntando onde é que eu tava, que esse ano passou tão rápido. Fiz muita coisa esse ano. Mas o que eu fiquei assim chocada, meu Deus, 360 dias não é muita coisa. Então, o desejo do meu coração é que ao longo desses 360 dias, que Deus me dê sabedoria, discernimento para eu continuar fazendo esses vídeos aqui,
para edificar a sua vida e a minha também, porque quando eu tô ensinando, eu tô aprendendo, tá bom? Esse é o desejo do meu coração, e se você estiver vendo esse vídeo, não sei qual o dia que você vai ver, mas eu te desejo o melhor ano da sua vida. Que esse ano você possa se descobrir como pessoa, como ser humano, como homem, como mulher, como jovem que você é, e que você não desista de viver os planos de Deus. Não queira chegar no dia diante de Deus, no dia do julgamento, que eu acredito que um dia vai chegar, e Deus olhar e falou assim: Neuci, olha, eu tinha tudo isso aqui para você, mas porque você perdeu seu tempo, você deixou de viver essa experiência, tá bom? Um beijo no seu coração e a gente vai se falando, tá bom? Até amanhã. Até o dia 2 do devocional de 360 dias. Um abraço.